Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma lida aqui sobre a nova vida em espírito, a nova vida em Cristo. Como nós podemos ver o nosso caminhar cristão? Hoje em dia, nós percebemos muitas pessoas, parece que está na moda, falar eu sou cristão. E as obras não condizem com o que diz a sã doutrina. Vamos lá. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, vocês estavam mortos nos seus pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que é Satanás, como eu grifei aqui em vermelho. Então, hoje, vocês se dizem cristãos, que amam Jesus Cristo, que crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo, que através de seu sangue derramado justificou os nossos pecados. E quem crê em Cristo não precisa crucificar Jesus de novo. Apenas aquele sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados. E nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus, nós passamos ao quê? A praticar a justiça de Deus. Tudo bem. Continuando. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, nós que falamos da família, falamos sobre casamento, que o casamento até que a morte o separe, nós que falamos que não existe o segundo casamento, a não ser se o primeiro cônjuge falecer, aí nós teremos condições, como diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, somente na morte do cônjuge que nós podemos nos casar de novo com uma outra pessoa, contanto que seja no Senhor. Então, nós sabemos que outrora nós éramos como eles, merecedores da ira. Mas hoje nós somos convertidos a Cristo. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o que fala lá? Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz, pois nós somos os crentes. Nós somos os que creem. A pessoa que resolveu se divorciar, ele não crê em Cristo. Pode falar que ama Jesus, pode falar, mas as suas obras, as suas mais obras demonstram que eles não têm Espírito Santo. Porque eles resolveram se apartar. E sabemos que existe muitos casos que pessoas se apartam devido à violência, que sofreu a violência. Nem todo aquele que se aparta é um descrente, porque numa violência a pessoa não vai ficar num casamento onde há violência. Ele só não pode casar com outro. Tá? Existe um tempo determinado, até para aquele que sofreu a violência, para perdoar aquele que espancou o cônjuge. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Só que nós sabemos, nós que somos cristãos, que só pode se casar de novo só se ele, ou o agressor, ou quem abandonou, ou o adúltero, mas ele continua sendo cônjuge. Mesmo com esses adjetivos totalmente pecaminosos, ele continua sendo o cônjuge. Por isso que mesmo só podemos nos casar de novo só se ele vier a falecer. Enquanto ele estiver vivo, o agressor, o que abandonou, ou o adúltero, continuamos ligados com eles. Vocês estão entendendo? Então, se vocês realmente são uma nova criatura em Cristo Jesus, vocês vão entender que ele, por se apartar, ele é um descrente. Porque resolveu se casar com outra pessoa, resolveu se abandonar. Ele é um descrente. Então você vai entender isso, que a sua luta não é contra o descrente, mas nas regiões celestiais. Isso se o Espírito de Deus habita em vocês. 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então isso está em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Então ele deu-nos vida com Cristo. Ele colocou em nós o teu Santo Espírito, o Espírito Santo. Por isso que nós nascemos de novo. E é por isso que nós temos a obrigação de entender aqueles que agora vivem obedecendo a Satanás. Vivem fazendo as mais obras, as obras da carne. Isso se o Espírito de Deus habita em vocês. Se vocês realmente são filhos de Deus. Por aí vocês vão vendo se vocês são cristãos ou não. Porque é muito fácil falar que é cristão quando está com dinheiro, quando está empregado, quando está com um casamento perfeito. Aí é fácil falar que ama Jesus. Eu quero ver na hora da prova. É aí que diz aquela parte do Evangelho que diz assim, ó, que como o fogo purifica o ouro, queimando as impurezas, deixando apenas que preste o ouro, assim são as provações na vida do cristão. É através das provações que o verdadeiro cristão, que o Espírito Santo habita nele, que ele vai perseverar. Na Igreja Universal tem uma frase que diz assim, ó, entrem e parem de sofrer. Muita gente concorda com essa frase. Eu não concordo não, meus amados. A frase correta tem que ser assim, entrem e aprendam a sofrer junto com Cristo. Então, Jesus, ele não tira a gente da guerra, mas ele está conosco na guerra, nas batalhas. Então vamos entender o que é misericórdia? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, isso é só para quem é cristão, tá? O Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se o Espírito de Deus não habita em vocês, ó, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Amados, voltando a falar da família. O marido, ou a esposa, o cônjuge, o que resolveu abandonar, ou que resolveu se divorciar e casar com outro. Vocês perdoarem ele, o Pai Celestial irá perdoar vocês. Então, o cônjuge que agrediu, vou dar um exemplo aqui. Wellington, mas eu tenho medo. Eu perdoei ele, mas se ele não se arrependeu, dá um tempo. Perdoa ele, eu entendo que existe um tempo. Só quem é agredido que sabe a dor disso. Envolve a vida da pessoa também. Então, dá um tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas o importante é você perdoar o cônjuge. Dá um tempo a ele. E isso você vai vendo como ele vai andando. O cônjuge que adulterou e está com a outra família. Perdoe-o. Tá? Se ele quiser voltar, braços abertos. Mas eu assisti no canal de restauração de casamento que a gente tem que saber se ele está voltando liberto ou não. Como vocês vão saber? É só vocês aceitando para saber se ele está liberto ou não. Mas a luta de vocês, mesmo que ele não esteja liberto, por mais que ele adultere de novo, seja o que acontecer, é continuar na luta. Quem falou quando o cônjuge volta à luta, você termina? Como se fosse um lindo final de novela. Não é assim não, meus amados. Então, parece ser muito delicado, como mas é de fácil compreensão. Não perdoou o cônjuge, não terá seus pecados perdoados também. Como diz ali, ó, como é que era mesmo no início? Ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é que vive na desobediência? O cônjuge que resolveu adulterar, resolveu se casar com outro. Entende? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Éramos tão pecadores quanto o cônjuge que resolveu se apartar, satisfazendo a nossa própria vontade. Então, mas nós agora temos vidas com Cristo. Se vocês têm vida com Cristo, o que vai acontecer? Vocês sabem agora que vocês têm que perdoar. E perdão não é sentimento. Ninguém escolhe perdoar. Ninguém sente vontade de perdoar. É algo que vocês escolhem perdoar, na verdade. Vocês escolhem perdoar.
Ah, mas eu perdoei o Hélio, mas ele lá é o cara. Não, ele é cônjuge. Isso se chama repúdio. Agora vocês estão repudiando ele. O papel seu é aceitá-lo de volta. Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, bom, isso o Espírito de Deus habita em vocês. E vocês ressuscitaram com Cristo? Amém. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus amados, a gente escuta o quê? Muitas das vezes são pessoas que querem nosso bem. O Hélio, eu escutei pessoas falando isso no início. Ah, o Hélio, larga de bobeira. Você ainda é jovem, pode arrumar uma outra esposa, entende? Procura outra mulher. Te garanto que está cheio de mulher para querendo você como qualquer um, né? Arrume outra mulher. Já escutei vários pastores falando, não pode se casar. Ela que adulterou, quer dizer, adulterou, mas dizer, eu não sei o que aconteceu, mas exemplo, né? Ela que abandonou. Está livre para casar com outro. Dentro das próprias denominações religiosas a gente escuta isso. Então, meus amados, isso, se vocês derem atenção às coisas terrenas, nas coisas de baixo, vocês não ressuscitaram com Cristo. Mas se vocês realmente ressuscitaram com Cristo, vocês vão procurar o quê? As coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vocês vão manter seu pensamento nas coisas, não nas coisas terrenas, mas nas coisas celestes. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos ver aqui o que pertence à natureza terrena da gente? Se vocês são realmente cristãos, preste atenção, coisas que vocês não praticam mais. Imoralidade sexual. O que abrange a imoralidade sexual? Bom, imoralidade sexual é o quê? É o sexo antes do casamento. Não adianta falar que vocês creem em Cristo, que vão à igreja, que são pastores, que são teólogos, que são namoradinhos cristãos, que agora estão fazendo sexo. Não adianta que vocês não são cristãos, meus irmãos. Vocês estão apenas professando uma mera religiosidade. O que mais que é uma moralidade sexual? São pessoas casadas que entram em sites pornográficos, pessoas casadas que estão adulterando. Tudo isso é uma imoralidade sexual. Tudo isso é o quê? Uma fornicação, uma porneia. Então, a porneia, dentro da porneia existe a porneia, que é o sexo só para entre solteiros, e a moicheia, que é só entre casados. Tudo isso é imoralidade sexual. Então, se vocês são cristãos, vocês não praticam isso. Vocês entendem que só podem fazer sexo depois de se casar. E quando vocês se casam, vocês entendem que o casamento é até que a morte os separe. Tá? O que é mais uma imoralidade sexual? É quando você que se casou, houve um divórcio e vocês contraíram um matrimônio com outra pessoa. Isso também é uma imoralidade sexual, porque isso aí é adultério. Mesmo vocês com a carta de divórcio bonitinha, carimbada lá pelo cartório, pelo juiz, mesmo vocês ali, para os homens, para as coisas terrenas, bom, vocês são cristãos, não são? Então vocês morreram para as coisas terrenas. Vocês estão agora crendo nas coisas celestes, mas nas coisas terrenas vocês estão aptos para casar com o outro, com a carta de divórcio na mão. Aqui, nas coisas terrenas, não é errado, mas nas celestiais isso é errado, porque a carta de divórcio é um documento expressando a dureza do coração da pessoa. Ah, mas foi o meu cônjuge que resolveu se divorciar, Wellington. Não interessa. Lucas 16, 18. Quem se casar com um divorciado, adultera com ele. Tá? E isso se o Espírito de Deus habita em vocês. Continuando aqui agora. Versículos. Continuando, né? Falei da imoralidade sexual. Impureza. Paixão. Vocês que vivem para paixões. O que é paixão? A gente vê essas celebridades da TV que casaram 20 vezes, 18 vezes, 7 vezes, 3 vezes, 5 vezes. São pessoas que casam porque que merecem ser felizes. Eles dizem assim, acabou o amor. Quer dizer, na verdade, acabou a paixão. Né?
Acabou a paixão. Casam com o outro porque a paixão vai estar lá florescendo. Carne nova, pessoa nova, ânimo novo, vai viver outra paixão. Aí a paixão vai acabar. Aí vai se divorciar e vai casar com outro. Vai ter novamente viver a paixão. Então fujam também das paixões. Desejos maus, a ganância, que tudo isso é uma idolatria. Imoralidade sexual é idolatria. Impureza, paixão, desejos maus, ganância, tudo isso é uma idolatria. É que vocês buscam refúgio não em Deus, nas coisas celestiais. Vocês estão buscando refúgio nas coisas terrenas. Isso é idolatria. Vocês não estão idolatrando Deus, mas sim os deuses desse mundo. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os que praticam todas essas coisas, as quais vocês praticaram no passado. No passado, vocês, praticávamos as imoralidades sexuais, as masturbações, o sexo antes do casamento. No passado, nós praticávamos as paixões do mundo, traindo o cônjuge com olhares indecentes. No passado, nós fazíamos todas essas coisas. No passado. Mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 8. Mas agora, abandone todas essas coisas. O que a gente tem que abandonar? Ira. Não adianta ficar com raiva, ódio do cônjuge. E nem com raiva do que estiver casado com ele, se porventura estiver casado com o outro. Não adianta, meus amores. Tá? A indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente ao falar. Abandone essas coisas, porque vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, vivam de maneira santa. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso é uma forma de dizer que Jesus Cristo veio para todos. Bárbaros, citas, judeus, gentios, homens, mulheres, brancos, negros, instruídos, não instruídos. Cristo veio para o mundo, não para cada pessoa, tá? Mas veio para o mundo, para todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vocês não estão dizendo que vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus? Então as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Vocês perdoaram a traição do cônjuge. Vocês perdoaram o abandono do cônjuge. Vocês perdoaram a agressão do cônjuge. Mas existe um tempo para todas as outras coisas. Tá? Então, se vocês perdoaram, o papel de vocês como cristãos é fazer o quê? Clamar pelas coisas de cima. Creem nas coisas de cima, não nas de baixo que vocês estão vendo. Não tem que crer em pastor, em teólogo, que fala que vocês pode se casar com outro. Não, não, não. Ele está vivo, seu cônjuge? Então, o papel de vocês é o quê? Creem nas coisas divinas, de cima. Pedindo a Deus, orando, clamando, para que Deus envie o Espírito Santo a ele, para que ele se arrependa dos seus pecados. Para que vocês estejam de braços abertos. Sejam misericordiosos com ele. E suportem uns aos outros. O que é suportar? A volta não é fácil. Não é fácil. Ele, o cônjuge, vai vir cheio de vícios do mundo. Mas vocês têm que estar preparados para suportarem o cônjuge quando retornar. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 13. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então vocês agora não morreram para as coisas terrenas, vocês são justos, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Então, vocês também vão cometer agora o quê? A justiça divina. Agora, terminando, Romanos 8,16 diz o quê? Qual é a certeza que vocês têm de todas essas coisas? Porque o próprio Espírito Santo
confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, o próprio Espírito Santo confirma em nós que nós somos os filhos de Deus. Existem muitas pessoas em nosso meio que dizem: não sou cristã, mas não suportam uns aos outros, não ficam prestando mais atenção nas coisas terrenas do que nas divinas, prestam mais atenção, dão mais ouvidos ao que o pastor falou. Não, você pode se divorciar e casar com outro porque ele resolveu, ele adulterou, ele te abandonou. Ele não pode, porque ele abandonou, mas isso é problema dele. Você pode. Não. Nenhum dos dois pode se casar com o outro, nem o que abandonou, o que repudiou, e nem nós que fomos o repudiado. Tanto ele que abandonou, quanto nós que fomos o abandonado, se casarmos com o outro, estaremos em adultério. Porque o enganado e o enganador pertencem a Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.